Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Revista Horse TV. O conteúdo da mais completa revista de cavalos do país, agora também na sua TV, na TV Jockey. E hoje estamos aqui no estúdio da Revista Horse, aqui no Jockey Clube de São Paulo, em Cidade Jardim. Do meu lado está aqui o Nilson Leite, que é o titular do Aras Rosa Mística, e nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de cavalos nesse ano de 2017, estamos agora no começo de dezembro, já fechando as luzes de 2017, vamos falar um pouquinho com o Nilson como é que foi esse ano em termos de negócio, de movimentação. O Nilson mexe com cavalos de esporte, cavalo de salto. Boa tarde, Nilson, seja muito bem-vindo aqui. Vamos começar então, como é que foi esse ano de 2017 para o mercado de cavalo de esporte e especificamente para o cavalo de hipismo, cavalo de salto? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores aí. É sempre um prazer aqui estar com a revista Horse, estar falando um pouco sobre os cavalos, sobre a nossa raça. É um prazer muito grande a gente poder divulgar e fomentar o esporte, a criação e o cavalo brasileiro de hipismo, que é a raça a qual eu crio. O mercado em 2017, apesar da crise, foi um mercado bastante interessante para a gente avaliar, porque a gente teve alguns leilões públicos, a gente vendeu nesses leilões mais de 130 cavalos, com um faturamento superior a 8 milhões de reais, uma média em torno de 60 mil reais cada cavalo, e a gente teve um incremento de 25% a 30% na venda dos cavalos esse ano. E são diversos os motivos que levaram a esse acréscimo. É isso que eu ia te perguntar, o mercado em crise, todo mundo falando em crise, mas a gente que anda todos os segmentos aí do cavalo, acompanha todas as raças, a gente tem visto mesmo que o pessoal está falando que está tendo até um aumento, né, Nilson? Sim, o aumento a é quem até se atribui expressivo. Isso? A gente atribui principalmente ao fator das restrições que foram impostas aí pela Receita Federal, pela Polícia Federal, através de algumas ações que dificultaram a importação de cavalos. Esse fator fez com que os cavalos no mercado interno fossem muito mais procurados, então para o criador nacional foi um momento muito interessante. A gente teve também um aumento na importação de sêmens, no entanto, as restrições também aumentaram, porque o Ministério da Agricultura, o MAPA, ele, a partir de agora, fez com que as associações ajustassem os seus regulamentos para atender a legislação em vigor, vigente, aonde toda a comunicação de novas coberturas dos animais criados aqui no Brasil, eles vão ter que ser acompanhadas da nota fiscal. Então, a gente percebe uma tendência à maior formalização do mercado. Então, o mercado ele tende a se tornar cada vez mais formal, sair da informalidade, o que acaba sendo muito bom para todos os envolvidos, para o criador nacional, para os trabalhadores, para a venda e fomento do cavalo nacional. Então, são fatores como esse que ajudaram o crescimento da raça. Claro que temos também os fatores técnicos, né? Então, nos fatores técnicos, principalmente nessa importação que a gente tem de sêmens e de matrizes, a gente conseguiu atingir um nível de evolução da nossa raça em específico e pelo que eu acompanho nas outras raças também tem acontecido esse fenômeno, aonde o cavalo criado aqui no Brasil, tecnicamente, ele se equipara aos melhores do mundo. No caso do salto, no caso do brasileiro de hipismo, que é um cavalo de esporte olímpico, ele se equipara aos melhores da Europa. Então, temos uma criação maravilhosa no quarto de milha, no lusitano e em tantas outras raças aí que a gente se equipara aos melhores. Essa versatilidade do criador brasileiro, ela é fundamental para que a gente atinja esse nível de maturidade e de sucesso que a gente vem tendo. Isso já vem há alguns anos, né, Nilson? Inclusive, nós fizemos uma matéria de capa recente aqui, esqueci até de mencionar, a revista Horse número 100, aqui, que comemorou o 25º
aniversário da revista Horse. O destaque de capa aqui é justamente o trabalho realizado lá pelo Rosa Mística, e nós estamos chamando aqui no título aqui do embrião as pistas, quer dizer, desde a formação do processo da concepção dos novos produtos, né, Nilson? Vocês estão aí usando a tecnologia e tudo isso aí tem contribuído até para esse resultado de mercado. Sem dúvida. Informação é tudo, em todos os meios. Eu sou empresário no ramo de tecnologia, já há 28 anos, e a gente tem certeza de que com informação a gente consegue a evolução em todos os meios. Não é diferente no meio do cavalo, aonde a gente consegue, através de software, de computação, a gente consegue realizar cruzamentos mais certeiros, a gente consegue fazer cruzamentos que evitem já erros do passado, cruzamentos de sucesso, a gente consegue manter um manejo adequado, com uma alimentação balanceada, tudo isso usando tecnologia. Tudo isso usando tecnologia, tudo isso usando informações. Então, a tecnologia nada mais é do que a gente centralizar a informação numa grande base de dados, e o computador a gente chama até do burro veloz, né? Porque a inteligência que existe lá dentro do computador, quem coloca somos nós. Então, nós, através dessa grande massa de informações, a gente consegue extrair algumas casuísticas. Então, é imprescindível, nesses tempos, a gente fazer as coisas com maior certeza. E isso só se dá através da computação. Eu acho que a criação de cavalos, ela não suporta mais aquela sorte ou aquela tentativa e erro. A gente tem, sim, condições e ferramentas para minimizar esses erros. E, indo ainda na direção da importância da informação, a gente tem os veículos de comunicação como grandes responsáveis pelo aumento do nosso mercado. Então, seja através dos veículos impressos, como a revista Horse, seja também através dos veículos televisivos, e agora a revista Horse com esse veículo maravilhoso, que é a Horse TV. Então, temos também canais pagos, aonde eles têm divulgados com frequência as nossas provas hípicas, os nossos eventos hípicos, e isso tem gerado um fomento para o mercado equino brasileiro. Tivemos uma novela, Salve Jorge, que passou na Rede Globo, que também valorizava o hipismo, o cavalo. São fatores como esse, são eventos que acaba trazendo gente nova para o mundo do cavalo, para o segmento do cavalo, né? Para a comunidade do cavalo, como a gente costuma chamar aqui, né? E isso é muito importante. Como você bem noticiou nas suas revistas, nós estamos indo para o Wellington agora no final de dezembro, e é muito interessante que, mesmo num país desenvolvido como os Estados Unidos, eles se preocupam com aquelas pessoas que não entendem do cavalo. Então, nos seus sites, nos seus veículos de comunicação, ele tem um tutorial para aquelas pessoas que não conhecem o cavalo, onde ensina o que é o cavalo, como funciona, como é uma prova hípica, como que ele pode ir lá torcer, porque eles fazem eventos em um dia durante a semana, voltados especificamente para as pessoas que não são do meio ainda, para tentar trazê-las para esse apaixonante e palpitante meio que é o meio equestre, né? Essa comunidade equestre que tem uma vibração muito grande, traz uma experiência ímpar para todo participante, para todo amante do esporte, né? Aqui no Brasil, tem aumentado também a procura de pessoas de fora da comunidade para ingressar no meio do cavalo, Nilson? Sim, esse é um dos fatores pelos quais nós não sentimos tanto a crise neste ano. Então, tivemos aí um crescimento da ordem de 20% a 30%, mas a gente espera que, a partir do ano que vem, esse número seja ainda muito maior. É interessante que a procura por escolinhas, pela iniciação no hipismo, tem se tornado cada vez maior. A gente tem muito boas iniciativas da nossa Federação Paulista de Hipismo, que tem feito diversas ações
com o intuito de regionalizar e também levar o hipismo e o hipismo para iniciantes, fora também aqui da capital e no interior, nas regiões mais distantes aqui do centro, maior centro equestre, que seria a própria capital. Então, assim, são ações como essa que não podem regredir, elas têm que continuar para poder trazer mais amantes, para poder ainda deixar o mercado mais palpitante, mais aquecido ainda. Então, o nosso mercado é muito bom para investidores que queiram ingressar nesse mercado, que queiram investir em bons cavalos, que queiram investir em bons conjuntos, com vistas ao esporte de alto nível. Então, é um meio que é muito interessante para quem ainda não conhece, entrar nele e ter mais informações. A gente tem batido muito nessa tecla aí que o cavalo, há um tempo atrás, era visto como... A criação de cavalo, de uma forma geral, era visto como um hobby, como uma coisa de milionários, excêntricos, aras, tal. E nos últimos anos, aí eu posso falar, nas últimas 2 décadas, aí, nos últimos 20 anos, isso vem mudado bastante, né, Nilson? A classe média tem entrado no segmento do cavalo. Nas hípicas, especificamente, como é que funciona isso? Porque a hípica é uma coisa ainda muito restrita, né? Mas os eventos que vocês promovem nas hípicas, eles são abertos ao público, de forma geral, pelo menos a maioria deles, né? Eu queria saber como é que é esse envolvimento de captar o público fora do segmento do cavalo. É uma pergunta muito interessante, porque poucas pessoas sabem que os eventos hípicos são abertos, são gratuitos, estão à disposição para qualquer um que queira participar e visitar, conhecer, ter um final de semana agradável, uma tarde agradável com a família. A entrada sempre é franca. É um dia maravilhoso. O hipismo sempre foi reconhecido como um meio de excelência para o convívio dos jovens, da família, um meio muito positivo para você ter um networking, para você conhecer amigos. E, acima de tudo isso, qual é a transformação pela qual o hipismo vem passando? É claro que um cavalo como, para alguns, é como a compra de uma Ferrari, de um carro esportivo, que não tem preço. Então, quando é para o seu próprio consumo, quando é para a sua diversão, para o seu hobby, para o seu prazer, realmente o cavalo não pode ser encarado como um mercado. Ele tem que ser encarado, sim, como uma fonte de prazer. Quanto vale o prazer de se saltar um obstáculo, da emoção de se saltar um obstáculo? E o obstáculo, é bom que se diga, não é um obstáculo de mais de 1 metro, que são dos profissionais, né? A pessoa começa saltando 60 centímetros. Isso, e por isso que eu vou entrar nessa questão, que é o quê? Não é um esporte para rico, depende de como você o encara. Então, a maioria das hípicas, elas têm uma mensalidade para um aluno de escolinha em torno de R$400, R$500, um pouco mais, um pouco menos. E esse é o único custo mensal que você tem para montar um cavalo, para ter aulas numa escolinha com um professor credenciado, habilitado, e é um custo até que compatível com a maioria das pessoas da classe média. E esse custo ele só aumenta realmente quando a pessoa quer uma adrenalina a mais, pular, por exemplo, provas acima de 1 metro, pular provas de 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, quer ser um amador top, aí o cavalo começa a ficar um pouco mais caro e um pouco restrito realmente. Porque na escolinha, como você estava colocando, a pessoa não precisa nem ter um cavalo, ela pode usar o cavalo da própria hípica, né? O centro de treinamento, enfim, da onde... Exatamente. Normalmente ela usa o cavalo da própria hípica, ela só tem esse custo mensal e ela, obviamente, ela tem que comprar os equipamentos dela, o culote, que é a calça, a bota... então, assim, os equipamentos pessoais ela tem que comprar, mas os equipamentos do cavalo são todos a própria escolinha que normalmente fornece. Então, é um esporte acessível à maior parte das pessoas que tenham interesse em ter esse contato com o cavalo. Agora, no alto nível, realmente, a gente tem que pensar, e eu fico feliz que o mercado brasileiro tem passado por essa transformação, tem que pensar assim como um negócio. Então, quando a gente começa a falar
de cavalos novos, de cavalos para alto desempenho, de cavalos de alta performance, aí a gente tem que pensar como um negócio. Está havendo essa transformação, muitas pessoas ainda não notaram que está ocorrendo essa transformação, mas eu fico feliz que boa parte sim. Então, não é raro a gente ver cavalos de 4 anos, por exemplo, que é quando eles estão iniciando a sua carreira esportiva no salto, sendo vendidos por centenas de milhares de reais. Então, são cavalos que têm um futuro promissor, que são uma promessa, então que o investidor vem e coloca 100, 200 mil reais num cavalo como esse, um cavalo de ponta, e que visa, lá na frente, obter lucros altíssimos. Então, existem 2 vertentes, a gente tem que separar essas 2 vertentes no hipismo como um todo, que é o quê? O cavalo apenas para o prazer, para a sua diversão, e o cavalo para investimento, o cavalo para alta performance, onde normalmente são cavaleiros profissionais quem saltam, são cavaleiros que saltam para um investidor, para um proprietário, como a gente costuma chamar, e aí a gente pode atingir valores expressivos. A gente teve esse ano no Brasil algumas vendas vultuosas, como o da Sharapova, que é uma filha do Balobé, como agora está sendo... Que foi capa da revista Horse, acho que uns 4 anos atrás. Isso, exatamente. Então, assim, uma égua espetacular, foi vendida acima do R$1 milhão, assim como cavalos como o Villain, que está sendo transacionado agora, e tantos outros que sempre quando atinge esse patamar, Anaconda também, J-Man, e cavalos que atingem esse potencial acima de 1,40 m, 1,50 m, normalmente eles vão atingir esses valores pela dificuldade de se encontrar um animal com tamanha aptidão para o esporte. Então, ele acaba atingindo valores bem expressivos, e o que vale muito a pena para o investidor, para o apostador, para aquele que quer realmente, que tem a emoção de apostar num cavalo, de ter um cavalo, de chamar um cavalo de grande prêmio de seu. Então, esse mercado ele tem amadurecido, ele tem evoluído muito, e isso é que me traz esperança de, daqui a pouco, a gente estar com os cavalos BHs despontando no cenário internacional de igual para igual com os melhores criatórios. E lembrando que aqui no Jockey Club de São Paulo também, as pessoas podem ter um cavalo, manter os cavalos aqui no jockey, tem as baias aqui, tem toda a equipe de assistência, treinadores, jockeys, e participar desse mundo dos cavalos de uma forma efetiva, sem necessariamente ser um criador, né, sem necessariamente ser um equitador, um cavaleiro. Aqui no jockey nem se fala, porque aqui os jockeys são profissionais, só jockeys profissionais que montam, mas as pessoas, inclusive o jockey tem feito um trabalho para divulgar isso, para as pessoas se aproximarem. Mas eu queria voltar aí com você, Nilson, para falar especificamente. Você trouxe alguns números para nós aí, de como foi esse ano em termos de negócios aí do cavalo de esporte, do cavalo de hipismo, né? É aqueles números que eu já falei aqui na entrevista, que a gente vendeu em leilões públicos mais de 130 cavalos, atingimos mais de R$8 milhões de faturamento só em leilões. No entanto, o mercado, infelizmente, como eu te disse, ainda segue um certo informalismo, então não são todas as transferências que são comunicadas na associação de criadores, que seria como o cartório do cavalo, onde tem todo o registro, toda a vida do cavalo documental. Então, como elas ainda não comunicam todas as transferências, a gente não tem um número fidedigno de quantas as transferências de cavalos houveram durante o ano, e tão menos ainda os valores dessas transferências. Então, o que a gente tem são informações de bastidores, e as informações de bastidores são muito positivas e mais ainda promissoras. A gente espera realmente um ano de 2018 muito aquecido e muito melhor ainda do que esse ano, que, repito, mesmo na crise, foi muito bom para o mercado brasileiro de cavalos de salto. E você aí, que é um empresário aí de tecnologia, já dá para perceber que 2018 está prometendo ser melhor, né, Nilson? Sem dúvida alguma. Eu acho que o ambiente político está um pouco mais favorável. Eu acho que a gente está saindo aí de uma crise econômica muito forte, né? E mais ainda, essa parte ligada à criatividade do criador, do brasileiro em geral, seja o criador, seja o cavaleiro, sejam as pessoas envolvidas no meio,
é um fator determinante para que a gente atinja o sucesso que a gente vem tendo até então. Nilson, aproveitar a sua participação aqui com a gente, queria fazer duas perguntas. Primeiro, assim, no número de negócios que se realiza aí no segmento de cavalo de hipismo, o que ocorre via leilão e o que ocorre via transação direta, criador e comprador? Em termos, você tem essa ideia dessa percentagem? Olha, a percentagem entre um e outro eu não tenho muito claro, mas, sinceramente, o leilão ele ainda tem um número muito pequeno em relação ao seu potencial. A gente pode ter muito mais leilões durante o ano. O que ocorre é que os leilões, até então, eram taxados como meio de descarte dos criadores. Então, o mercado via o leilão com muito maus olhos. E, na verdade, o leilão, os criadores vêm percebendo a importância de colocar o melhor produto, assim como, por diversas vezes, a gente já o fez, o melhor produto que você tem na sua casa, no seu criatório, no leilão. Por quê? Porque a ideia do leilão é que haja uma disputa, é que hajam pelo menos mais que 2 compradores interessados naquele produto. Então, não pode ser uma pegadinha para que você coloque um cavalo que seja descarte e ele ali, um comprador descuidado, compre esse animal e com certeza depois ele vai até se arrepender dessa compra. Não, o leilão, a gente tem feito um trabalho junto à associação, junto aos colegas criadores, de que o leilão é um mecanismo de você colocar produtos de excelência, produtos que vão ser altamente disputados e vão atingir os melhores valores. Então, a ideia é de que, se eu tenho um potro em casa, que eu iria pedir 50, 60 mil reais, que ele sendo muito bom ao eu colocar... Para uma venda direta, leilão, né? Exato. Eu colocando ele num leilão, ele vai atingir valores muito mais interessantes, como 100, 120 mil reais. Como eu tive... nos últimos anos, alguns cavalos que atingiram, mesmo sendo potros, com 1 ano e meio, 2 anos e meio de idade, valores acima dos 150 mil reais. Então, eu acho que o mercado tem percebido essa preocupação do criador em disponibilizar o melhor no leilão, e o leilão vem se tornando cada vez mais uma fonte muito democrática e muito interessante para o comprador adquirir o seu cavalo. Agora, as vendas diretas, elas acontecem por quê? Ou é porque o comprador vai diretamente na roça, como a gente chama assim, aonde ele pode conseguir comprar um potro a um preço muito mais interessante. Então, um potro que está lá sem nenhum tipo de maquiagem, sem nenhum tipo de cuidado mais específico para um leilão, ele pega muitas vezes o cavalo lá no pasto, ainda com crina por fazer, alguma coisa assim, e ele vai rústico, ele vai pagar um preço muito menor do que ele pagaria se esse cavalo estivesse ou em provas ou em exposição. E ocorre também durante as provas hípicas, aonde, quando o cavaleiro expõe um cavalo de 4, 5, 6 anos, ou até mesmo algum cavalo de grande prêmio, aonde uma terceira pessoa enxergue um potencial que ela pode explorar ainda daquele animal, ela costuma fazer ofertas mesmo durante os concursos hípicos. Então, são essas as formas de comercialização de um animal. Ou a venda direta no aras, ou a venda durante os concursos hípicos, ou ainda os leilões públicos que ocorrem durante o ano, que hoje a gente tem em torno de uns 8 leilões por ano, e eu acredito que esse número tende a aumentar cada vez mais nos próximos anos. Para uma pessoa que quer entrar no segmento de hipismo, o que você recomendaria, Nilson? Que ela fosse no leilão, com algum tipo de consultoria, ou que procurasse direto um criador para adquirir seu primeiro animal, vamos colocar assim? Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque eu recebo diversas ligações, muitas vezes, de alunos de escolinhas ou de amadores do esporte, querendo comprar potros, porque ela acha que pode se desenvolver montando este potro. Então, ela acredita numa evolução do potro junto com ela como amazona ou cavaleiro. Esse é um pensamento errado,
porque, na verdade, um aluno ele deve ser sempre assistido por um profissional, por um professor, que vai determinar, vai escolher um cavalo já experiente e que possa se adequar à qualidade da equitação dele, ao conhecimento de equitação que ele detém naquele momento. É o que a turma da roça costuma dizer, cavaleiro novo, cavalo velho, né? Exatamente. E cavalo novo, cavaleiro velho, experiente pelo menos. Exatamente isso. São raras as experiências positivas ao contrário disso. Então, um potro para um amador, para um aluno de escolinha, ele pode ser sim adquirido, mas com outro objetivo, com o objetivo de se colocar este animal na mão de um profissional competente, o qual vai formá-lo para um dia esse amador montá-lo. Então, a gente não pode criar falsas expectativas nos nossos amantes do cavalo. A gente tem que ser o mais honesto possível, o mais correto possível, para direcionar ele de uma forma que o hipismo seja uma satisfação para ele, e não uma decepção. Então, a gente tinha visto até então no hipismo brasileiro que a entrada era muito grande, mas a saída também desses cavaleiros, desses amantes do esporte, também era grande, porque ele acabava se decepcionando quando ele era colocado nas mãos de péssimos profissionais ou quando ele queria decidir por conta própria. Na verdade, ele tem que ter uma boa assessoria, é muito importante isso, e ele tem que ter essa noção de que um potro é um investimento, seja um investimento para um cavalo que um dia ele mesmo montará, ou seja um investimento de um cavalo que ele vai formar e que vai vender e vai ter um lucro com ele. Agora, quando ele quer comprar um cavalo para que ele já possa usufruir, se divertir e ter essa emoção de saltar obstáculos, de montar um cavalo, de se divertir, de passear com esse cavalo, que ela compre um cavalo com a orientação de um profissional e um cavalo que respeite o seu nível de equitação. Agora, Nilson, queria te dar uma apertadinha aí no negócio. A gente anda bastante esse meio do cavalo e a gente ouve falar muito também que tem muitas pessoas oportunistas com relação a isso, né? Inclusive professores de escolas que ficam fazendo o aluno ficar trocando de cavalo a toda hora. Queria que você nos desse a sua opinião, recomenda como saber, como reconhecer, como poder confiar num bom consultor. Olha, além de empresário, eu sou advogado por formação e sou especialista também. E como contratar um advogado é igual a contratar um bom instrutor de equitação, um bom cavaleiro. Ele requer indicação, ele requer que você analise um pouco a experiência desse futuro professor, obtenha informações sobre ele, referências. E só existe essa forma para que a gente consiga fazer a melhor escolha. E o mais importante é que a pessoa, se não se adaptar àquele instrutor, que ela simplesmente não abandone o esporte, que ela procure outras alternativas, né? Eu acho que o Brasil ele é reconhecido por ter pessoas maravilhosas, por sermos um povo alegre, um povo contagiante, e a gente não pode estar no hipismo sofrendo ou passando por situações indesejadas. A gente tem que assumir as rédeas e escolher o que é melhor para nós. Então, o que eu acho muito importante quando uma pessoa vai procurar um cavaleiro ou um instrutor de equitação é que ele obtenha referências e a maior quantidade de informações sobre aquele professor possível para que possa, sim, fazer a melhor escolha. Não dá para ir na primeira tacada. O que é importante também é assim, não tem o que a gente fazer contra os maus profissionais, mas sim a gente sermos bons profissionais. Então, eu procuro sempre orientar da melhor forma possível todos os meus clientes, da forma mais honesta e correta possível, e que outros, eu espero sinceramente que outros sigam esse exemplo. Então, eu acho que o mercado ele vai se adequando e é ele quem informa os componentes e os atores dele, né? Uhum. Nilson, qual que é a sua... Já falamos de 2017, qual a sua expectativa para 2018? Você já falou que está otimista e tal.
Mas você está com uma novidade, a gente noticiou aqui num outro programa, inclusive na revista Horse, aí, a sua parceria com o cavaleiro olímpico Doda, um ano que promete muito para vocês, né? A gente recém participou agora do Festival Nacional do Cavalo Brasileiro de Hipismo, onde a gente fez uma mega promoção para tentar impulsionar ainda mais esse grandioso festival, para que outros nos próximos anos sigam o nosso exemplo. E os resultados foram assim fantásticos já nesse festival. A gente teve uma venda muito grande de sêmens, de reprodutores que a gente representa aqui no Brasil. Foi um número que a gente realmente não esperava, um número muito grande, o que demonstrou o interesse das pessoas no aumento da produção de cavalos de esporte. E essa parceria com o Doda, ele veio coroar essa nossa busca por um mercado cada vez melhor. Então, a gente quer demonstrar, através dos nossos próprios produtos, que é possível a gente criar, investir e desenvolver cavalos de alto desempenho e sermos até um exportador de cavalo. Então, o Doda, ele entrou nessa parceria com a gente tem mais ou menos um mês. A gente está muito satisfeito com essa parceria, uma pessoa muito ativa, muito empolgada, que está o tempo todo ali junto conosco, assim, indo atrás do que é melhor para os nossos animais. Ele vai estar viajando agora, dia 26 de dezembro, com 2 éguas minhas para o Wellington, nos Estados Unidos. Aonde uma delas é a Zâmbia e a Magnólia. Então, ele está indo com elas agora para os Estados Unidos, aonde ele vai disputar um famoso concurso que tem lá, que é o concurso de inverno de Wellington, né? Então, que são 12 semanas de concurso, 3 meses, e ele vai estar disputando esse concurso. Lembrando ainda que nos Estados Unidos, esse ano é muito importante, de 2018, porque nós teremos os Jogos Equestres Mundiais, que ocorre a cada 4 anos, e será, neste ano de 2018, na Carolina do Norte, em Tryon. Então, sem dúvida. E nesse Mundial, é óbvio que gostaríamos de disputar uma vaga na equipe, mas é muito prematuro. Está se formando o conjunto com o Doda apenas agora. As éguas também são novas ainda para esse tipo de concurso, mas a nossa expectativa é de fazer um 2018 muito bom com as éguas, ganhando experiências com elas, para disputar, sim, uma vaga na equipe do Pan-Americano de 2019. Então, a gente tem um projeto sólido, um projeto bem definido, aonde a gente espera obter os resultados, mas é óbvio que tudo no hipismo depende de muitos fatores, não só o cavaleiro. A gente tem que contar com uma equipe muito boa, o que eu agradeço por até então ter as parcerias que eu tenho nesse meio. Então, são ferradores, são veterinários, são tratadores, são os cavaleiros, todo o staff que está no entorno aí do cavalo é muito importante para que a gente consiga atingir bons resultados. Ótimo. Lembrando que a revista Horse cobriu já os Jogos Mundiais, a chamada Copa do Mundo dos Cavalos, que é o World Equestrian Games, né, Nilson? Nós cobrimos em 2010 nos Estados Unidos, foi a primeira cobertura internacional que nós fizemos. Depois cobrimos em 2014 na França, na Normandia. E é uma modalidade, para os apaixonados de cavalo, por cavalos, é uma coisa fantástica, né, Nilson? Porque são 8 modalidades, então você tem desde a trelagem até os esportes olímpicos, aí, os esportes equestres olímpicos, que é o salto, o adestramento, a dressagem e o CCE, né, que é o concurso completo de equitação, como também as modalidades de volteio, na modalidade West em rédeas, que o Brasil também tem evoluído, apesar que está muito distante ainda dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, para rédeas, está que nem como aquela época do basquete, né? São vários patamares acima. Mas o Brasil tem, inclusive, levado cavalos crioulo. O Brasil, nos últimos 2 Jogos Mundiais, teve a participação de um cavalo crioulo, que é uma raça tipicamente aqui da América Latina, da América do Sul. E esse ano, provavelmente, nós teremos mais um cavalo crioulo lá, que tem chamado muita atenção do mercado internacional, dos americanos, a aptidão do cavalo crioulo para essa modalidade de rédeas.
Realmente o Brasil é um país maravilhoso. Recentemente eu estive em Avaré, na disputa do Potro do Futuro. Foi um momento muito gratificante de conhecer como funciona o mercado de outras raças, né? E eu vejo que o Brasil tem um potencial incrível, talvez a primeira ou a segunda maior tropa do mundo, né? Terceira maior criador de cavalos do mundo. Então, muitas vezes quem participa do salto, como o salto em relação à criação europeia ainda é muito pequena, hoje a gente produz no salto em torno de 500, 600 cavalos por ano, frente a números acima de 100 mil cavalos na Europa para o esporte. Então, até mesmo os europeus que estão só no meio do salto nem imaginam que o Brasil tem essa quantidade tão grande de cavalos no nosso território. Então, assim, nós, nos Jogos Equestres Mundiais, acredito que temos muitas chances de sermos bem representados em todas as modalidades, exceto por uma ou outra que a gente não tem a tradição. No entanto, eu acho que a gente vai chegar lá e vai fazer bonito, sim. Temos cavaleiros e esse é um fenômeno muito interessante que ocorreu no Brasil e vai ao encontro daquilo que eu já disse, dessa criatividade do povo brasileiro. Nós sempre mandamos muitos cavaleiros para o exterior, onde eles fizeram verdadeiros estágios, verdadeiras escolas, onde aprenderam. Então, a gente tem que lembrar que o Neco, quando foi para a Europa de navio, ele foi para lá como um aventureiro e lá ele se transformou num feiticeiro, num verdadeiro artista equestre, né? Respeitadíssimo, Neco. Eu fiquei admirado em 2010, quando eu fui para os Estados Unidos. O Rodrigo Pessoa, nosso medalhista olímpico aí, que ganhou com o Balubê de Rouet a Olimpíada, mas o respeito que o Neco tem no mercado exterior entre os jornalistas, que o jornalismo equestre fora do Brasil, que é uma coisa impressionante também, sabe, Nilson? Nós estivemos aqui cobrindo as Olimpíadas também, você tem uma sala com mais de 200, 300 jornalistas e especialistas em esportes equestres. Isso que é muito interessante. Não é um jornalista que saiu da redação para cobrir lá determinada prova, nada. São pessoas de diferentes faixas etárias, às vezes que trabalham num veículo de comunicação, revista, site ou mesmo blog, que são realmente pessoas especializadas em acompanhar tudo isso. E nós aqui no Brasil, hoje a Horse é a única revista de circulação nacional, temos outras publicações aí, claro, né, que ajudam a contribuir, a difundir a informação, mas a gente fica até com um pouquinho de ciúme quando vê tanto jornalista cobrindo modalidade equestre fora do Brasil e a gente aqui ainda tentando fomentar esse caminho aí, né? Como eu disse, antigamente a gente não tinha nenhum veículo televisivo que mostrava qualquer prova equestre. Então, hoje a gente já tem pelo menos aí 2 ou 3 canais que mostram as provas no Brasil. E a revista Horse, até como pioneira, como uma revista de circulação nacional, ela contribui muito para a divulgação, para o fomento do cavalo no nosso país. E, obviamente, que outros têm que seguir esse modelo e cada vez se especializando mais. Porque é muito importante que os veículos de comunicação entendam de que tem que ter um repórter, um jornalista especialista na área, um conhecedor da área, e como a gente tem nos canais televisivos o Monzon, que dá uma senhora assessoria aí. Luiz Fernando Monzon, que foi nosso entrevistado aí há 2 edições. Então, assim, é importante que os veículos sempre busquem ajuda profissional para poder auxiliar eles nas informações e poder esclarecer a todos os telespectadores que estão ali assistindo ou até mesmo os leitores das nossas revistas, né? Eu aproveito também, já que você citou o Monzon, para agradecer o Marcelo Navarras, que através da Equinews me forneceu alguns dados que eu pudesse estar passando aqui nessa entrevista. Então, um grande abraço para ele. Um abraço para o Marcelo. E o meu agradecimento. Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar aqui nessa entrevista de hoje é exatamente desse bate-papo, né? É de que o mercado equino, ele está muito bem, ele é muito promissor, ele é muito bom, desde que você tenha uma orientação adequada, uma orientação profissional,
uma orientação segura e que você também busque essa ajuda quando você for fazer negócios, né? Porque o meio do cavalo não é tão simples, ele é sim bem complexo e você tem que ter conhecimento para poder fazer bons negócios. E o cavalo é um lugar sim para você ganhar dinheiro ou para você ter muito prazer, muita emoção montando um animal como esse, um animal com mais de 500 quilos, onde você está ali em cima, dominando ele, aonde você consegue ter a emoção de saltar. Ninguém talvez tenha ideia do quanto é emocionante saltar um obstáculo, do quanto é emocionante você conseguir fazer uma figura de adestramento sobre a sela de um animal, né? Então, o meu recado... E a equitação como um todo é uma coisa fantástica, né? Ela é um exercício que trabalha o corpo e a mente, você precisa estar todo momento inclusive, concentrado. Lembrando da importância até da ecoterapia, né? Que tem ajudado diversas pessoas com problemas no aparelho locomotor, ou até mesmo com problemas psicológicos. A ecoterapia também é disponível nas escolas de equitação. Aqui no Jockey nós temos também uma escolinha de ecoterapia. Excelente, inclusive na Hípica Paulista, em outras hípicas pelo interior, quase todas têm uma aula de ecoterapia, uma sessão especializada de ecoterapia, para que possa ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Tá ótimo, Nilson. Muito obrigado aí pela sua presença, pelas suas explicações aí para falar sobre esse mercado. Vamos torcer para que realmente 2018 seja um ano bem melhor, né? Não, será, com certeza. Já foi bom para o meio equestre, não foi tão bom assim para a economia, mas para o meio equestre foi muito bom. 2018 será melhor ainda, com certeza. E eu é quem agradeço a oportunidade da gente estar aqui falando um pouco mais sobre o cavalo brasileiro de hipismo, sobre o cavalo de uma forma geral e sobre o hipismo brasileiro. Muito obrigado mesmo, Marcelo, e parabéns pelas iniciativas que você sempre tem. Obrigado. É isso aí, pessoal. Vamos chegando ao fim de mais um programa, a Revista Horse TV. Hoje aqui conversando com o Nilson Leite, que é o titular do Aras Rosa Mística, que foi nossa capa da 100ª edição da Revista Horse, que comemorou também os 25 anos da Horse. E lembrando também que a nova edição da Revista Horse, a 101, já está chegando às bancas e os assinantes. Nós temos aqui como destaque aqui o Franco do Morro Agudo, que foi o cavalo que ganhou lá, é o grande campeão da raça manga larga, mas muitos outros assuntos interessantes, inclusive uma entrevista com o Doda, falando sobre essa parceria com o Rosa Mística. Está aqui nessa edição, logo nas primeiras páginas, aquela entrevista especial que a gente faz de pergunta e resposta. Vocês também podem acompanhar a entrevista que nós fizemos com o Doda recentemente no nosso site, no www.revistahorse.com.br, onde tem uma série de informações sobre todas as raças, todas as modalidades e tudo que você precisa saber sobre esse fantástico mundo dos cavalos. Muito obrigado. Semana que vem estamos de volta aqui na TV Jockey, o canal do cavalo do Brasil.